Eu não sei porque sentaram. Não sei mesmo. Então, eu os convido a se pôr em pé para a leitura da palavra do Senhor no Salmo 139. Convido a igreja a ler uma só voz comigo. São 2 versículos apenas. Salmo 139, versículos 23 a 24. Leamos todos juntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Podeis assentar, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ouvimos a Tua voz agora na leitura da Tua palavra e necessitamos compreendê-la. Por isso, suplicamos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Seja o Senhor a falar a nós nesta manhã. E por graça e misericórdia, usa a mim para isso e livra-nos de qualquer opinião da minha parte privada que atrapalhe a compreensão da Tua vontade. Faz isso, Pai querido, por favor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vejo, graças a Deus, que tem uma coisa que eu gosto muito, entre outras, é estacionamento de carrinhos de bebê. Isso me alegra muito. Prova que o Senhor ainda abençoa o seu povo. Mas eu vejo também que tem crianças, e por isso eu queria perguntar para as crianças se vocês sabem o que é PET scan. Crianças, vocês sabem o que é PET scan? Não é um scan para cachorro. Não é para escanear os pets, os gatinhos, não é isso. Mas eu vou dizer o que é. Também é chamado de PET-CT, é definido na literatura como um exame diagnóstico por imagem capaz de detectar tumores em todos os lugares do corpo. A sigla PET vem do inglês e significa tomografia por emissão de pósitrons, que são partículas radioativas. Então, veja, você, para fazer esse exame, precisa participar disso com radioatividade, não é? Agora, para que serve esse exame? Bom, para algumas coisas. Em primeiro lugar, para diagnosticar precocemente o câncer, ou para verificar o desenvolvimento do tumor, ou para descobrir se há metástases, e ainda para monitorar a resposta do tratamento, para ver se o tratamento está indo bem. Em tratamentos mais longos, por exemplo, o paciente se submete algumas vezes ao PET scan e tudo isso, e tudo que se espera, né? Você faz esse tratamento e o que você espera é que o resultado seja negativo. Ou seja, você faz isso para justamente esperar aquilo, você está limpo do câncer. Isso é fantástico depois que você faz o tratamento. Mas eu também queria comentar que em alguns textos da psicologia, a depressão é chamada do câncer da alma. É verdade que a depressão consome a alma, mas ainda não é o pior tipo de problema, pois há algo que corrói muito mais a nossa alma, e o pior câncer da alma é o pecado. E o pecado atenta contra a santidade de Deus, entristece o Espírito Santo, foi o que levou Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar, envergonha a noiva de Cristo e ainda fatalmente provocou o afastamento das pessoas de Deus, sendo humanamente intransponível essa distância. Tudo isso foi o pecado. O pecado leva à morte, como nos lembra o texto da devocional de hoje, que também, pela providência do Senhor, foi um texto que nos ajuda. Ou, como disse o texto do catecismo de hoje, resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. São consequências do pecado, desse câncer da alma. Com os 2 últimos versículos que lemos aqui, do Salmo 139, nós vamos ver nessa manhã como identificar esse câncer chamado pecado e qual o tratamento adequado.
À guisa de introdução, nós precisamos lembrar que é verdade que nós mesmos, seja pelo passar do tempo, com conhecimento da palavra ou com mais maturidade na vida, nós mesmos vamos aprendendo a evitar o pecado antes mesmo que ele se consume ou antes de danos maiores. Mas não é tão simples assim. E o salmista Davi conhecia muito bem o Senhor e muito bem a si mesmo. Veja, eu vou só passar pelo Salmo, porque o nosso objetivo são os últimos versículos, mas Davi sabia 4 coisas sobre Deus citadas aqui nesse texto. Davi sabia que Deus é onisciente, versículos 1 a 6, tanto é que ele diz que Deus é aquele que penetra os pensamentos, que esquadrinha o andar. Ele sabia também que Deus é onipresente, versículos 7 a 12, porque Deus é aquele que está desde o céu até o mais profundo abismo, desde o leste até o oeste. Veja, ele também sabia que Deus é o Criador, aquele que cria as pessoas no escuro do ventre da mulher. Isso é fantástico, né, meus irmãos? Para pensar que Deus consegue ali na escuridão do ventre construir uma pessoa e que justamente Deus escreveu todos os dias e determinou todos os dias da vida de uma pessoa na eternidade passada. Eu acho que pensar a eternidade futura é difícil, mas pensar a eternidade para trás é sempre uma dificuldade para mim. E antes da eternidade passada, Deus havia criado todos os nossos dias. Mas ele também sabia que Deus é santíssimo, versículos 19 a 24. E por último, nesse último bloco, Davi declara que ele odiava o pecado. E aqui odiava com ódio perfeito, né? Odiava com todo o seu ser. Ou seja, ele tinha uma santa indignação contra o mal externo e o mal interno. E é justamente sobre o mal interno que nós vamos ver nessa manhã. Agora, a gente precisa ainda entender um pouquinho mais sobre Davi. Davi se anunciava como uma pessoa piedosa, Salmo 86. Davi foi aquele que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13, 14. Porém, ele também sabia a extensão do pecado que o alcançou quando ele foi concebido no ventre da sua mãe, Salmo 51, 5. Davi sabia que há lugares que nós mesmos não alcançamos com o nosso próprio coração, e lembrando que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Há lugares tão escuros, ou mesmo esconderijos tão secretos, que a avaliação humana não alcança. Mais ou menos é a ideia daqueles exames simples que não detectam câncer. Você precisa de exames mais elaborados, e por isso que, em busca de uma relação mais correta com Deus, o pedido de Davi é para que Deus realize um PET scan espiritual. Davi pede que vasculhe todo o seu ser em busca de pecados ocultos ou acobertados pelo nosso próprio coração, para que, uma vez identificados, eles sejam tratados. Essa é a ideia aqui por trás desses últimos versículos. Agora, 2 aspectos, então, nós vamos ver nessa manhã. Em primeiro lugar, como identificar o câncer da alma, ou como identificar esse pecado tão oculto. Os versículos 23 e o começo do versículo 24, nós vamos ver algumas características desse pedido de Davi por esse PET scan espiritual. Nós vamos ver o tipo do pedido, o objetivo do pedido e o alcance do pedido. Em primeiro lugar, qual é esse tipo de pedido que Davi faz? Veja as palavras que ele usa. Sonda-me e conhece. Prova-me e conhece. Vê se há em mim. O que significa tudo isso, meus irmãos? Davi está pedindo, e a ideia aqui dessas palavras é investigar, considerar em detalhe. É uma análise realmente profunda. Uma outra ideia que está aqui por trás dessas palavras, especialmente do prova-me, é quando você aquece o metal,
muito para que as impurezas saiam. Eu estava estudando esse texto e me lembrei que uma vez eu visitei uma siderúrgica, dessas que pegam o metal puro e depois saem chapas de ferro, não é? E é quente pra caramba, um espirro daquilo, uma gotinha daquilo queima profundamente a gente, mas de longe você vê e é bonito e é muito quente, é verdade, não é? Só não é tão quente quanto Cuiabá. Mas, e eu morei lá, gente, posso dizer isso. Mas aquele fogo, chega a ser bonito, aquele fogo, aquela chama caindo, aqueles pedaços de metal puro, e aí você vê uma sujeira, algumas partículas subindo, e por baixo está um metal derretido puro. Mas é fogo bem quentinho, não é? Aliás, dizem lá em Cuiabá que calor só é bom quando é bem quentinho, né? Mas é muito quente, e precisa ser muito quente, para que purifique o ouro. E é isso que Davi está pedindo para o Senhor. Esquenta bastante, Senhor. Cava bastante. Vai muito no fundo para descobrir o que está acontecendo comigo. E aqui há esses verbos, eles estão no imperativo, na segunda pessoa do singular, o que significa uma expressão de uma relação direta. Davi está falando diretamente, pessoalmente com o Senhor. E mais, ele está falando no tempo presente. Veja, Davi não está falando, Senhor, amanhã, dá uma olhadinha, só uma olhadinha, para ver se está tudo bem. Não, Davi está pedindo hoje, porque não dá para continuar com o pecado, não dá para prosseguir com o pecado, porque pode ficar pior. Então, Davi está falando hoje, Senhor, examina hoje como está a minha vida. Mas por que ele está pedindo isso? Só um olhar para ver como está? Veja, ele está pedindo para descobrir se o mal que ele odeia tanto, que ele acabou de dizer nos versículos anteriores, está presente nele. O pecado, meus irmãos, realmente, ele consome a alma. E é isso que Davi está preocupado, porque ele diz que ele, como eu disse, ele já se considerava um homem piedoso, um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem consciente da existência do pecado. E poderia ter algo que ele mesmo não tivesse percebido. Ele sabia que sempre há pecado, até porque nós fomos concebidos em pecado. E às vezes estão ocultos aos nossos olhos, e às vezes os nossos olhos também cegam a si mesmos, ocultam. Aquele lugarzinho no coração que a gente coloca aquele pecadinho que a gente gosta, não é? Aqueles pecadinhos que a gente às vezes nem acha que é um pecado, não é? Mas ainda tem um detalhe que precisa ser visto: qual o alcance desse pedido? E Davi usa 3 palavras aqui. Ele pede para que seja olhado o coração, os pensamentos e o caminho, o que significa toda a extensão do seu ser, externo e internamente, obviamente, internamente, porque, meus irmãos, nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, coração é o centro da vida da pessoa, não é a mente, não é? E é curioso, eu tenho só algumas curiosidades que só servem para mim, mas eu gosto de compartilhar às vezes. É interessante, porque você pode ser decretado como morte cerebral, mas continuar batendo no coração e a pessoa não morreu ainda. Mas quando para o coração, não continua. Não é curioso isso? Não é uma curiosidade isso? E a Bíblia diz que o coração é o centro da nossa vida, é o centro da vontade, é o centro da intelectualidade, é o centro da religiosidade, ou seja, do relacionamento com Deus. Por isso o coração precisa estar bem, puro, limpo. Examina o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. É essa a ideia aqui. Então Davi está falando, olha, Senhor, para o meu coração, cava o meu coração e vê se tem alguma coisa, porque as consequências que vêm do coração precisam também estar alinhadas com o Senhor. Por isso que ele vai falar do pensar, dos pensamentos e do caminho do agir. Porque se o coração não estiver alinhado, não vai ter pensamento alinhado, não vai ter caminho alinhado.
Agora, curioso, meus irmãos, é que o salmista sabe que tem coisas erradas encobertas. E ele está falando com Deus Santíssimo. Ele poderia, ou como às vezes a gente faz, fazer de conta que não está acontecendo nada. Mas ele está pedindo para o próprio Deus Santo cavar isso. E é interessante isso, porque é melhor o Senhor trazer à tona e tratar do que seguir no caminho do pecado. Porque quando a gente segue, isso vai aumentando, por analogia com o câncer, a situação vai ficar mais difícil, mais complicada. E aqui nós podemos entender aqui Davi então, fazendo uma confissão sincera. Senhor, eu sei que tem alguma coisa, mas eu mesmo não consigo olhar, então o Senhor mesmo cava. Davi sabia que não dava para manter o pecado e se relacionar com Deus ao mesmo tempo. Especialmente um Deus que é onisciente, onipresente, criador, santíssimo, não dá. E um outro exemplo que a gente pode, que nos ajuda a entender isso, que eu gosto muito, é Pedrão. Conhece Pedrão, né? Pedrão, o apóstolo. Especialmente no começo ali, nega 3 vezes, pisa feio na bola, o Senhor volta e vai conversar com eles, chama todo mundo, e o texto diz, e chama Pedro. Eu gosto dessa citação, eu quero falar com Pedro, não é? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, Na última vez, Pedro fala assim, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Não dá para escapar do esquadrinhar do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Talvez, quando sair a versão Silvio Bis Revista Atualizada, dá para interpretar assim, forçando um pouco a barra. Tu sabes que o meu amorzinho é fuleiro. O Senhor sabe que eu te amo. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas, meus irmãos, ok, ele pediu para esquadrinhar, pediu para cavar, pediu para trazer à tona. E o que fazer com isso? Porque ele poderia ter a realidade óbvia do Antigo Testamento. Se ele traz à tona, Deus pode me fulminar. No Antigo Testamento acontecia simplesmente assim, mas ele também pede a solução. E nós vamos ver isso em segundo lugar, essa solução perfeita, porque ela passa pelo médico perfeito, o tratamento perfeito, e então a solução perfeita. O médico perfeito, ele começa dizendo lá no início do Salmo, Yahvé, aquele que existe, o nome de Deus que declara quem Deus é, e ele procura Yahvé, não outros deuses, não outras soluções, não os profetas, não conselheiros, mas Yahvé, o médico dos médicos, aquele que sabe de tudo, aquele que chega em todo lugar e conhece perfeitamente cada um, porque foi justamente ele que criou. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E que depois, no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai falar assim, eu vim para os doentes, não para os sãos. Percebe, meus irmãos? Eu vim para os doentes, não para aqueles que se acham sãos. Somente Deus pode realizar essa obra relacionada ao pecado. Somente Deus. Não dá para buscar outro tipo de solução. Não dá. E o brasileiro, versão gospel é pior ainda, né? Porque ele tem o jeitinho brasileiro gospel de fazer as coisas. Não dá. Tem que buscar o Senhor. Agora, qual o tratamento então para isso? E Davi fala sobre isso. E é uma palavrinha só. Guia-me. Guia-me. Por quê? Porque a solução vem das mãos do Senhor. Vem da direção dada pelo próprio Senhor. Vem daquele que anda de mãos dadas com os seus. Não dá para andar sozinho.
Não tem a menor chance da gente andar sozinho. Vai arriscar andar pelo vale da morte sozinho para você ver. Porque andar com o pecado é isso. E Davi está pedindo, guia-me. Tanto é que no versículo 10, ele já tinha falado sobre isso. A tua mão direita me guiará e me susterá. Só o Senhor. Somente o Senhor para dar solução para isso. E a direção que é dada pelo Senhor, por um Senhor que acompanha de perto o tempo todo, durante todo o tratamento. Nós vamos entender isso um pouco melhor. Então, a solução perfeita, não é? É guia-me pelo caminho eterno. Várias outras expressões na Bíblia traduzem isso, pelas veredas da justiça, o caminho dos teus testemunhos, o caminho dos teus preceitos, o caminho dos teus decretos. No Novo Testamento, a gente vai entender que esse caminho é o caminho da cruz. Não tem outro caminho. Esse caminho, que é verdade, leva à eternidade na presença da Trindade. Por isso que ele pede esse caminho eterno. Porque somente lá no final é que nós teremos a cura completa. Neste mundo, ainda estamos num contínuo tratamento contra o pecado. Não tem jeito. Não vai solucionar completamente, mas nós precisamos continuar tratando para que diminua, para que melhoremos nisso. E veja, quando a gente segue com o tratamento, diferentemente do câncer de doença, que a gente sempre tem uma dificuldade de saber se vai melhorar ou se vai vir a cabo por conta dele, mas esse tratamento dado pelo Senhor, nós temos a certeza do bom resultado ao final, porque é Ele que está cuidando disso. Mas até lá, nós somos lembrados que há um caminho a percorrer. E nesse caminho temos lutas, aflições, e o Senhor Jesus nunca escondeu isso, porém, sempre na presença do Senhor. Que fantástico, meus irmãos, essas coisas todas. Mas o que a gente pode aprender com isso? E eu queria trazer alguns pensamentos, talvez 3 pensamentos para a nossa reflexão, para que você possa meditar sobre isso. Todos nós, em primeiro lugar, todos nós nascemos afligidos pelo câncer da alma. Não tem jeito, não é? Esse não tem jeito. O outro a gente pede a Deus que nunca sejamos acometidos, mas esse não tem jeito. Porém, nós temos o privilégio de termos a quem recorrer, e isso imediatamente. Imediatamente. Nós devemos diariamente clamar a Deus: Senhor, realiza um PET scan na minha vida, um PET scan espiritual. Você e eu precisamos clamar a Deus: Senhor, varre, perpassa, escaneia a minha alma, Senhor. Tem misericórdia de mim. Nós precisamos desse scanner diário para perceber se o câncer da alma está diminuindo. Agora, uma boa notícia, meus irmãos, ele está diminuindo. Glória a Deus por isso. Por quê? Por que eu sei disso? Porque os laudos desse exame, a gente percebe por uma outra palavra que a gente pode, que a Bíblia chama, ou a teologia chama de santificação. Quando a gente vai pedindo: Senhor, traz à tona, corrige, me ajuda, socorre, tem misericórdia, limpa-me, cura-me, nós vamos olhar que estamos melhorando, sim, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Às vezes tem gente com uma justiça muito mais justa do que a de Deus. Mas deixa eu te dizer, Deus está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida. Nós sabemos que está diminuindo esse câncer da alma, não porque nós somos bons pacientes, porque não somos. Nós não somos aqueles pacientes disciplinados.
mas é porque o médico das almas, Jesus o Senhor, há de completar o bom tratamento que Ele começou em nós. Percebe essa analogia? É o Senhor que está fazendo isso. É o Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, ao mesmo tempo, juntamente com a soberania de Deus, tem a nossa responsabilidade, nós sabemos disso. E em segundo lugar, para a nossa reflexão, ignorar o tratamento é tolice. Ignorar o tratamento é tolice. Eu vou dar 2 motivos, pelo menos, para isso. Em primeiro lugar, quando nós não tratamos o nosso pecado, nós experimentamos, como diz a linguagem dos Salmos, nós experimentamos o envelhecimento dos nossos ossos. Nós experimentamos um gemido diário. Nós experimentamos uma falta de vigor para viver. Ou não é assim? Quando o pecado está, nós estamos afundados, vai dando aquela sensação de que as coisas não andam. E vejam, isso significa que o pecado está corroendo a nossa alma. Por isso é tolice estar doente e não buscar o tratamento. Ou não é? Ou você fica sabendo, recebe o diagnóstico, estou com câncer, vou seguir assim minha vida. É isso que você faz ou você corre logo para buscar qual é o melhor tratamento possível? É tolice não buscar o tratamento, mas também é tolice porque não há como se esconder do médico celeste. O médico celeste, ele é onisciente, onipresente, criador de todas as coisas e santíssimo. Veja, você pode esconder o seu pecadinho da sociedade, da família, do cônjuge, da igreja, do conselho, mas você não consegue esconder de Deus. Não consegue. E mais curioso, Deus traz à tona. Não queira que Deus use Faraó para revelar o seu pecado. Não queira continuar escondendo isso, porque, meus irmãos, o tratamento espiritual ele passa por confessar as transgressões, abandoná-las e experimentar o perdão das nossas iniquidades, como dizem também os Salmos. É isso que você precisa fazer e não esconder. Eu fiquei pensando algum tempo nisso e pedindo graça a Deus para dizer algumas coisas. Não desconsidere essas palavras desta manhã. Não faça de conta que esse texto não se aplica a você. Arrependa-se do seu pecado, em nome de Jesus. Abandone o pecado. E mais, peça para Deus revelar aquilo que está oculto aos seus olhos, se for necessário. Talvez você esteja fazendo coisas que nem sabe ainda, ou por má instrução bíblica teológica, ou mesmo por um apego ainda da velha natureza caída. Mas, meus irmãos, não caia nessa armadilha de seguir pecando, porque vou te dizer, na mesma analogia, não queira experimentar a quimioterapia celestial. Não queira. Não queira que Deus faça um tratamento mais pesado, porque faz. Ele faz para o seu bem, é bem verdade. Mas não queira experimentar um tratamento pesado da pesada mão de Deus. Por isso, faça isso logo, arrependa-se. E por último, ok, pastor, o tratamento é pesado de câncer, é verdade mesmo, e o tratamento do Senhor é pesado? É verdade. Como suportar então? Como suportar aqueles enjoos desse tratamento? Como suportar a quimioterapia que você não consegue nem dirigir de volta para casa? Você precisa ser levado pelos outros. Como suportar isso? E veja, a resposta nós sabemos, é Jesus o Senhor. Jesus validou esse tratamento para nós que somos os peregrinos doentes nesse mundo caído. E veja, mesmo que Jesus nunca tenha pecado,
ele buscava o Pai em constante oração. Davi buscou o Senhor, Jesus buscava o Senhor, a primeira pessoa da Trindade, o nosso Pai Celeste. E deixa eu te perguntar, se Jesus fazia isso, se Jesus buscava o Pai constantemente, o Evangelho de Lucas mostra N vezes que Jesus buscava o Pai. Se Jesus fazia isso, por que você não faz? Nós devemos buscar o Senhor em oração. É a oração que vai nos sustentar nesse tratamento. Não é à toa que Davi está orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E Davi sabia que devia buscar ao Senhor, e é isso que ele faz nesse salmo, ou, por exemplo, no Salmo 51, como eu já citei, e vou ler para vocês. Veja o que Davi faz. Ao mesmo tempo que ele diz que ele foi concebido pecado, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O que Davi ainda pede mais ao Senhor em meio a tudo isso? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Senhor, eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu mal sei reconhecer os meus erros e eu peço ao Senhor que faça isso, mas me ajuda. Você crê, disse o Senhor Jesus, creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. É isso que nós precisamos, meus irmãos, para aguentar, para passar, para fazer isso, nós precisamos buscar o Senhor pela oração. A base da oração foi ensinada para nós. Lucas 11, o chamado Pai Nosso. O Senhor deu a base da oração, por isso, e ali tem 3 petições que eu queria, são 6 petições, mas as 3 últimas falam da nossa relação direta com o Senhor, e o Senhor nos orienta nessa situação, quando está difícil, quando você percebe o que você deve fazer, pedir por provisão, perdão e proteção. Lucas 11. Senhor, me dá provisão para hoje. Eu preciso passar hoje pelo tratamento. É hoje. Eu preciso aguentar hoje. Me dá o pão para hoje, Senhor. Também nós precisamos pedir perdão sobre o pecado passado. Senhor, perdoa o que eu fiz. Eu descobri, Senhor, o Senhor me trouxe à vista, abriu meus olhos e agora eu sei que eu sou um pecador, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz aquilo outro. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me como eu tenho perdoado. Essa regrinha do Pai Nosso é fantástica. É claro que o Senhor não vai depender disso, mas isso aponta para uma inconsistência da nossa parte. Se você não perdoa, o que você vai fazer diante de Deus para pedir perdão? Misericórdia. Essa é a lógica ali de Lucas 11, do Pai Nosso. Então, meus irmãos, se você está com dificuldades com o seu pecado, peça perdão a Deus, mas perdoe também. E não dá para dizer aqui, ou nas Escrituras todas, do tipo, pastor, não estou pronto ainda para perdoar o meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa também com essa vozinha chorosa. Eu também não. Mas nós não fomos chamados para estar prontos, nós fomos chamados para perdoar em nome de Jesus. É uma atitude. E aí você chega diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor está vendo como eu estou fazendo? Faz comigo também, tem misericórdia de mim. E por último, peça proteção pelo que vem pela frente. Senhor, livra-me do mal. Livra-me do maligno. Senhor, livra-me de metástase do pecado. Não deixe o pecado aumentar, Senhor. Tem misericórdia. Não deixe eu cair em tentação. E que o Senhor Jesus nos cure por completo. Vamos orar. Querido Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós. Esquadrinha a nossa alma. Às vezes, ó Pai, temos brincado com o pecado, flertado com o pecado. Mas nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas.
Por isso nos apresentamos ao Senhor nessa manhã com a mesma súplica do nosso irmão Davi no passado. Examina a nós mesmos, examina a nossa alma, sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso caminho e traz à tona aquilo que temos pecado, que temos contrariado a Tua palavra, que temos trazido vergonha à Tua igreja, que temos entristecido o Espírito. Ó Deus, traz à tona, nós suplicamos isso e também Te suplicamos, confiados na obra de Jesus, guia-nos pelo caminho eterno. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr em pé e respondermos essa palavra cantando ao nosso Deus.